Boa noite, eu sou Dori da Lastra. Hoje estamos aqui num dia diferente, numa sexta-feira, para iniciar nossa live. Não é terapia, mas poderia ser. Seja muito bem-vindo, você que já está aqui, já vai mandando aviãozinho para que mais pessoas estejam aqui conosco. E hoje iremos falar sobre medo. Um assunto que a gente já vem falando nas últimas semanas. E essa semana a Virgínia falou assim: vamos falar sobre medo. E por falar nisso, ela já está aqui. Já vou chamar para que essa minha maravilhosa nos acompanhe aqui, porque a presença que o Não é Terapia acontece junto, eu e Virgínia Stern Host. Boa noite! Olá, que saudade! Que saudade de você! Diretamente de... Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para nossa live, que não é terapia. Olha só, a gente tá um pouquinho mais perto agora, eu acho. Será? Será? Pois E é, amiga, aqui tá frio, e aí? eu não sei dizer a temperatura, mas estou com o ar ligado no 24 para ficar agradável. Não tá, Meu mas Deus. tem feito um clima de montanha, digamos assim. Em Tá Santarém, gostosinho. olha só. Tá gostosinho, tá gostosinho. Então, nosso chazinho seu tá aí, amiga? O meu tá aqui. Hoje vamos de chá. Ah, eu não estou com a minha xícara, porque Pois estou na casa é. da mamãe. Olha, eu não sei dizer a mistura, só sei que tem muita coisa. Quando acabar a live, eu vou dormir, porque tem lavanda, camomila e tudo. É para fazer do fio de cabelo à unha do pé. Vai estar zen. Vamos mandar a nossa live para galera, para convidar as Bora. amigas? Que era Olha, quinta, mas mudamos exclusivamente essa semana para sexta, pois a Lindona aí tinha uma super palestra que foi um sucesso, né, foi amiga? sucesso, foi incrível, foi maravilhoso. Mãe, Falamos sobre casais, famílias, foi incrível chamar todo mundo aqui, porque hoje é sobre medo. Inclusive teve caixinha, inclusive com perguntas bem interessantes, né? sim. Quando a galera interage é muito bom. E é um tema que dá medo de falar, né? Dá medo de falar. Inclusive, depois que a gente respondeu, a gente organizou o nosso assunto aqui, tiveram mais perguntas. Ai, Pois é, na verdade eu vi agora há pouco, teve uma interação no sentido de dizer, né, que a raiz do medo, ela tem bases ancestrais, né? E na verdade não foi pergunta, foi uma afirmação, né, sim. dizendo que sim, que a raiz do medo tem bases ancestrais, depende, segundo a medicina chinesa, né, tem essas bases ancestrais, e a gente sabe, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. É, E psico, me responde uma coisa aqui, Dori, psicóloga agora. O medo, ele pode se tornar algo doentio? Pode? Vai para esse lado? sim. Uhum. Tem duas questões importantes, por exemplo, assim, né? Que a gente vê. Uma crise de ansiedade, ela pode ser desencadeada pelo medo. Uma crise de ansiedade, né, uma crise de síndrome do pânico, né? A pessoa fica ali sem conseguir respirar, tal, né? Mas às vezes a pessoa somatiza tanto por conta daquele medo, aí ela começa a ter coceiras, né? Sim. E aí toda vez que ela tem que se deparar naquela situação, ela começa a ter crise de urticária, dor de barriga, né? Ou então não come, aí ela pode desenvolver uma questão gástrica. Então, sim, né? E fora as questões do sono, ela fica sem dormir,
né? E aí também pode desenvolver. Então, sim, podem começar com sintomas assim, né, emocionais que podem Sim, evoluir para questões físicas, fisiológicas. Fisiológicas não, mas físicas que vão afetar todo o funcionamento dela. Então, sim, pode. Pode sim. E aí que é o problema. Na caixinha que a pessoa falou assim, que trava, né? Quando sim, trava, já significativa que algo precisa ser feito. Porque se o sim, medo está te travando, então esse medo já está sendo. É até complicado falar assim, mas este medo já está sendo um medo que tem que ser olhado. sim. Se você deixa de agir, se você deixa de viver por conta do medo, Eu né? tenho muito esse problema, assim, de tudo, assim, até uma forma mais pessimista, acho, de ver um pouco a vida, que tudo vai dar errado, né? Isso é um tipo de medo, né? Daí É, eu vou lá, vou, encaro o que tem que encarar e vejo assim, eu falo, meu cérebro, viu? Não era assim. é, Não é, aconteceu isso. Você é. estava errado. Olha, a Naira tá falando que tem medo de dirigir. E tem muitos psicólogos que que trabalham especificamente com pessoas que têm medo de dirigir, Nossa. né? Porque assim, dirigir é algo necessário. Digamos que se a Naira não tivesse alguém que levasse ela, ou quantas vezes que ela deixa de ir no lugar porque ela fica dependente da outra pessoa. Então, Sim, é um medo que atrapalha o ir e vir, sim. né? Mas eu Então, não sei se é o caso dela, mas isso pode ser decorrente de algum trauma também ou não? pode ser. Na verdade, tem, a gente não pode taxar, né? Ah, é Sim. isso ou é aquilo. Tem várias situações, né? De repente, a pessoa, ela vivenciou um acidente. Eu já vi situações assim. A pessoa dirigia. Ela se envolveu num acidente. E aí, a partir daí, ela não dirige mais por conta daquilo. Então, né? Sim. Ou então, assim, na vida dela anterior, lá, quando ela era criança, ela vivenciou algo lá. E aí isso foi desenvolvendo o medo dela dirigir. Ou então, eu tenho um olhar um pouquinho diferente, porque assim, para dirigir, a gente tem que ter uma leve agressividade, Exatamente. que ela está associada à iniciativa, né? Então, se eu não tenho uma agressividadezinha, eu vou ficar esperando todo mundo passar. Eu vejo alguém apontando a 200 metros, eu fico lá assim, nossa, vou esperar ele passar Travada. primeiro, né? Uhum. Então, assim, tá muito ligado a essa iniciativa, a essa atitude. E aí se trabalha isso, né? E aí tem psicólogos que vão junto com a pessoa no carro. Eu não sei se tem aqui em Santarém isso, mas como lá quando eu era criança pequena, lá quando eu era estudante, estagiária, eu acompanhei um pessoal no Detran, um psicólogo no Detran, e aí tinha isso, sabe? Eles falavam disso, de que a pessoa tinha que fazer aquela pessoa que tinha muito medo, ela tinha que fazer uma terapia, né, um acompanhamento e olha lá, bora Dori comigo. Justamente para que ela pudesse dirigir, tá? Tem gente que tem esse medo e só vai identificar na hora de tirar a carteira. Sim, minha mãe, agora você falando, eu lembrei da minha mãe. Ela foi tirar a carteira dela muito tarde e fez as aulas práticas tudo na hora de fazer o teste, né? Teste prático, ela apagava, ela não lembrava. Eu desmaiei. Ela desmaiava, né? Apagava mesmo. Durante 2 vezes aconteceu isso. Você vê o grau, né? Ela tentou enfrentar isso, mas foi mais É, forte. Aí está associado a duas coisas. Talvez não só o dirigir, mas o estar sendo avaliada. E, Sim, gente, quer uma avaliação mais caótica que a avaliação de Detran, aquela prova prática, com todo mundo te olhando. Ei, quem tem ferida de humilhação, quem tem ferida de rejeição, não vai nunca. Cara, é de se travar mesmo. Porque assim, é um trem, todo mundo olhando. Aí quando tu olha para as pessoas e tu comete a besteira de é olhar, de olhar. vai ter aquele que já tá com a mão assim, ó.
ou fazendo assim com a cabeça. Daí você vê as pessoas, né, não passando na prova, saindo, né? Você é a próxima, é horrível. É, parece que eles estão apostando assim, bora ver se, tipo, eu aposto R$ 10, R$ 50 que não passa, sabe? Então é um negócio que é muito ruim. E aí o medo consome. O medo faz realmente você esquecer, você travar, né? Eu lembrei de algo mais cedo para falar aqui. Já nós não estamos nem mais seguindo nosso roteiro, né, minha amiga? Já me perdi. Que é quais são os medos, os maiores medos que as pessoas têm. E o medo de falar em público ganha disparado. Daí vem medo de morrer. Nossa, eu sou o contrário, então. Não tenho medo nenhum de falar em público. De morrer todo dia, né? Pensa, mas está associado à humilhação. Sim. É humilhação, né? Então, talvez as nossas feridas, né? Sim, aí a Cadma falou assim, ó, eu tenho medo de não saber fazer nada. Pois é, eu também fico com medo, às vezes, de não saber fazer o que eu tenho que fazer, ou algo imprevisto, assim, do tipo. Ontem eu tive que lidar com medo meu na hora da minha palestra lá. Eu não sabia que ia ter rodada de perguntas no final. Nossa. Aí um levanta a mão, outro levanta a mão, e eu falava, gente, esses homens, tudo que sabem demais. Como que vai, sabe? E a pergunta era uma pergunta comprida, que eu já tinha esquecido o começo da Do começo. pergunta, porque eu estava muito nervosa. Mas, enfim, graças a Deus que era um assunto que eu domino, né? E eu consegui saber de trás para frente para trás. Mas é também que você saiu ali do seu controle, né? Você estava no controle da situação e saiu, né? Justo! E aí eu falava assim, nossa, será que eu vou fazer feio agora? Foi tão linda a palestra. Ninguém me avisou sobre isso. Ninguém me avisou. Mas enfim, é isso, né? Então, o medo realmente ele acaba sendo negativo quando ele nos trava, né? Ele nos impede de fazer algo. E ele pode, normalmente ele vai ser normalmente uma vivência, assim, eu tive algo ruim, fiquei assustado, né? Que aí vem os traumas, enfim. Mas E teve vamos uma pergunta não, não foi uma pergunta, né? Foi uma colocação na caixinha de perguntas que foi me trava, né? O medo me trava. sim, me travo. Isso. E eu acho que trava muita gente, né? Eu acho que talvez seja o primeiro passo do medo é travar, né? Falar, Sim, opa, sim. será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Será que vai dar certo? Mas Será que eu vou responder essas perguntas? Será que eu não vou? você que estuda também neurociência, você sabe, né? O medo é protetivo. Sim, é uma proteção. O medo é proteção. Por Isso. isso que existe medo. Proteção. Vou proteger essa pessoa, vou Sim. dar medo para ela. Tanto é que a gente vê pessoas que não têm medo, elas até se matam. A gente Sim, vê tanta gente que pula de não sei quantos andares porque vai voar com o negócio que não tem segurança nenhuma. Isso é falta de proteção, é falta de medo. sim, né? E aí, as pessoas que não têm medo, e tem, por exemplo, assim, eu não lembro agora se é autismo, eu realmente agora posso estar falando uma grande besteira. Mas eu sei que tem uma doença, uma questão não é nem doença, né? Uma questão aí psicológica que a pessoa não tem medo. Então, as pessoas têm de ficar o tempo inteiro cuidando, porque não tem aquele desconfiômetro de que aquilo ali é arriscado. E aí, tipo, é muito mais difícil, Sim. né? Então, o medo ele vem justamente para nos proteger. Só que aí o excesso, né, é o que faz a gente não viver. E aí, lembra que eu te falei que eu tinha achado um livro? E eu vou falar aqui desse livro. E daí a gente depois amanhã eu coloco lá no Instagram. É um livro de um psicólogo francês. E ele foi traduzido, né, para o Brasil. Ele é Os Quatro Medos que Nos Impedem de Viver.
Nossa, que legal. Eu vou já comprar já, terminando a live. Excelente, excelente. E eu não li ele inteiro, tá? Como você sabe, eu só leio algumas coisas dos livros, tanto que ele tá com marca aqui, ó, meu marca-página, numa parte onde eu queria entender uma situação. E aí, por que ele divide em 4 partes? Que eu acho que as mulheres que estão aqui assistindo, ou os homens que estão aqui vendo a gente hoje, vão entender exatamente isso. Ó. O primeiro medo é o medo de crescer, porque se tornar adulto é muito assustador. Nossa, que forte. Assumir responsabilidades. É muito melhor eu jogar a culpa em outro, ou dizer, eu não sabia, eu ainda não estou preparado. Né? Ou então aquela coisa que atrapalha demais a vida dos outros, que é delegar para os outros responsabilidades nossas, ou se fazer, eu tenho um problema, eu sou irritada mesmo, E agora você falando, eu sei exatamente aonde eu tive esse medo, onde começou esse meu medo de adulto. Você falando que eu me formei, né? Minha mãe me ajudou a me formar, me sustentou na faculdade e tal. Daí fez a festa de formatura e eu lembro até hoje, eu na casa dela, não ia mais pra faculdade. Eu falei, e agora? E agora sou eu por eu mesma. O que que eu vou fazer? Eu travei. sim, eu sei bem a sensação também. Não é uma coisa que depois você descobre que é medo, mas parece Sim, que inteirinho você assim sim, fica tipo engessado. engessado. Não é Exatamente. essa? É essa Sim. sensação. E você falando me veio a imagem agora. É, exatamente. Eu já tive isso também. E foi justamente quando me formei do tipo assim, e E agora? agora minha mãe não vai mais me sustentar, vou ter que trabalhar, onde que eu vou trabalhar, onde que eu vou, para onde eu vou correr. Gente, a gente trava. Trava. E acontece com muita gente em outros momentos também. Do tipo, quando eu delego, agora eu tenho filho, não posso. Agora eu tenho isso, não posso. Que é sempre aqueles, né, Sim. desculpas. E aí, quando tu não tem mais aquilo, como que vai? Ó, a Sula entrou, Sulamita. Sula. E aí, como é que vai ser? Que desculpa que você vai dar? E aí tem um comportamento que ele é muito característico de quem trava nessa hora e aí não consegue agir. Vai e começa outra faculdade. É, eu já vi pessoas assim, emendam uma na outra. É, é. Por quê? Porque aí não, eu tô me qualificando ainda. Eu ainda não tô preparado. Eu preciso fazer mais um curso. Eu preciso fazer mais um negócio. Hello? Que hora tu vai assumir a responsabilidade do tudo que tu já aprendeu? Entende? Então, realmente é esse medo de virar adulto, Sim. né? Que ele realmente, assim, e é o primeiro capítulo, tá? Aí o segundo medo é o medo de se afirmar. Por que é tão difícil saber quem se é? Esse livro é fantástico. Nossa, que forte isso. Esse livro é fantástico. Então, por que é tão difícil saber quem se é? E aí tem a ver com a autoimagem. Se a Naira estiver aqui ainda, né? Você é aquela hora que você fica. Tem a ver realmente com a autoimagem, né? Tipo, eu não tô bonita, eu não tô segura disso. Posicionamento, igual ela fala Exa muito, né? exatamente. Eu, de repente, já tô profissional, já tô trabalhando. Eu me sinto uma impostora, eu acho que eu ainda não tô bem, eu me questiono sobre aquilo, tá? Então, é outro momento gigante. E por que É. que esse cara escreveu esse livro? Porque ele pegava pacientes e pacientes que quando com medo e aí travavam nesses 4 pontos, tá? E aí ele começou a estudar justamente para poder atender melhor, né? Dar direcionamento e aí isso tudo virou o livro. O outro medo é o medo de agir, que é meio a trava também, né? O medo de agir. Por que é tão complicado avançar na vida? É. Tá?
E aí esse medo, ele olha o grande negócio desse medo, que vai bater com quem tá aqui. A gente não age, e aí a gente fica ruminando e se culpando porque Não, não ótimo. fez. Uhum. Isso é catastrófico. É assim. E sabe que agora, dando, né, abrindo parênteses para esse medo de agir que você falou, não é bem esse agir que eu vou contar a minha história, mas foi nisso que eu me lembrei agora. O Glaucio está até assistindo a gente agora, meu marido. Eu tinha muito medo, talvez por algum trauma meu, e alguém passasse mal na minha frente, e eu não saber como agir para a pessoa morrer. Tinha muito medo disso, porque assim eu sempre me travei. Já vi um acidente, eu me travo, assim, sabe? Parece alguma coisa me trava, o medo me trava. E com o Glaucio eu aprendi que eu tinha que agir, senão ele ia morrer. Então, o medo que eu tinha fez o mesmo medo, fez eu ter que desbloquear isso. Sim, sim. Ouvindo você falar, eu fico toda arrepiada. Porque aí vem um detalhe muito importante. E isso os médicos eles têm que lidar para eles serem bons médicos, né? Porque eles também devem ficar se questionando igual você. Nossa, e se a pessoa estiver aqui na minha frente, o que eu vou fazer? Sim, Eles têm que vencer o medo e enfrentar, né? Você também, você tipo, você tinha esse medo. Talvez se fosse com outras pessoas você não iria agir, você iria ficar travada ou só perdida ou sem saber o que fazer. Mas na hora ali você ia agir, né? Eu também tenho situações parecidas com isso que eu vivenciei e que normalmente eu não agiria, sim. mas na hora que precisou, porque a pessoa tava. Eu vivenciei um acidente horrível e eu tive que pegar a pessoa Nossa. e levar no carro, em cima de uma caminhonete, toda com sangue. E assim, normalmente se eu vejo, ou eu passo mal, ou eu Sim. vomito, enfim. E depois que a adrenalina baixa, é uma coisa muito doida, né? Aí depois eu tive todos os sintomas, Sim, é exatamente, é né? depois. Depois tu fica totalmente assim, se tremendo, inexplicável a sensação que a gente sente. Mas na hora, eu juro assim, até hoje, quando eu lembro, eu de lembrar, eu fico, eu tô contando aqui, já tá me dando dor no Sim. estômago. Mas assim, eu não sei como. Realmente, É. né? Por isso que a gente fala assim, que a gente fala assim, eu sei como eu vou agir. Nem sempre a gente sabe como a gente vai agir. Não, a gente pensa que sabe, né? A gente até se imagina agindo, né? Mas Sim, na hora ali da adrenalina, não é nada disso. É outra pessoa que assume ali o comando. sim, sim, sim. É bem o instinto mesmo, né? É Sim, altamente instintivo, porque você vai fazer aquela. Você vai ajudar, você não quer ver morrer, você vai ajudar. Realmente você vai ajudar, você não vai ficar travado. Eu quero só voltar aqui atrás, que teve a Kadma falou. É muito bom, o medo é complicado. Trabalho com mulheres, tem pessoas com medo até de olhar nos olhos das pessoas. É coisa surreal. Falou muito bom o assunto. E é real mesmo, né? Tem gente que eu aí já entendo que esse medo de olhar nos olhos é porque talvez a pessoa não confia nela. Então, sim. assim, eu prefiro não olhar para não ter que dar o melhor de mim. E tem gente que tem a ver com autoestima também, com baixa confiança, né? Que aí é aquele aperto de mão mole, Sim, que é mão de nossa, alface, me dá uma agonia isso. e aí não olha, não desenvolve uma fala, né? Imagina quantas portas se fecham. Porque Eu não imagino é porque essa pessoa sofre, né, com ela mesma, né?
Porque é algo interno muito, né, uma briga interna muito grande com ela mesma. Para ela Exatamente. conseguir transparecer isso, é porque algo dentro dela está muito desalinhado. Eu vejo como assim trabalho com entrevista, né? E entrevista é uma hora que as pessoas morrem de medo. Nossa, já tive muito medo de entrevista. As pessoas morrem de medo. E aí, o que eu vejo assim, até ó, teve um candidato que o Anderson entrou, acabou de entrar aqui agora. Tá bem, meu querido? Eu procuro deixar a pessoa muito à vontade. Então, assim, eu já fiz várias tentativas, assim, e o melhor jeito que eu vejo hoje eu meio que dou uma previsão do que vai acontecer para ele. Então, primeiro eu falo, olha, muito obrigada. Começo agradecendo. Muito obrigada por você ter, né? Então, assim, já Sim. levanta a bola da pessoa. Aí falo, olha, a vaga é essa, assim, assim, assado, tá tudo bem para você? Enquanto isso, ela vai se baixando naquela angústia, né? E aí eu falo, ó, nós vamos ter uma conversa aqui agora. E o meu objetivo é conhecer você. Né? E eu falo assim, amiga, É o rindo. primeiro encontro, né, amiga? E aí eu quero te conhecer. Primeiro você vai falar, a nossa entrevista vai ser dividida em duas etapas. Primeiro você vai falar sobre a sua vida pessoal, depois eu vou querer saber sobre o teu trabalho, tudo bem? Tá. Olha, eu vou te dizer o que eu quero saber. Aí você organiza aí na tua cabeça como tu vai me falar isso. Aí eu falo. Aqueles que são mais seguros, eles vão falando a sequência, ou fora da sequência, mas eles falam. Os mais nervosos respondem um e falam assim: eu já não lembro mais o que a senhora perguntou. Eu esqueci, dá para lembrar? Né? E aí eu falo, tá bom, olha, então faz assim, tu responde e aí eu te falo de novo. Aí tu responde, porque é muito ruim mesmo. Sim, a pessoa já tá ali no estado, né, fora do É. normal, né? E E mesmo que a entrevista, gente, na entrevista, a gente quer se mostrar perfeito. sim. E entrevista presencial É. é A mil gente vezes vai pior. estar achando que você vai estar julgando tudo. E vai Estou, estar. E vai estar. estou. Né? Então, assim, tudo isso, ainda mais a gente tem uma insegurança muito grande, fica pior ainda. Não, tudo que eu vou Juro. falar vai ser errado, talvez se eu responder isso. E assim, me dá branco quando eu passo por uma coisa dessa. Se perguntar o meu nome, eu não sei. É. E o legal que eu vejo assim, mas isso é a minha conduta, tá? Eu já entrevistei junto com entrevistadores que eu falava assim, nossa, eu nunca queria ser entrevistado por essa pessoa. Porque foi medo mesmo, sabe? E não, assim, se eu vejo que a pessoa tá nervosa, eu falo, quer começar de novo? Tá, então fala pra mim só o que tu pensou que tu queria me contar, né? Porque assim, Tu é uma mãe, Dória. porque se eu forçar, não vai sair nada. E aí eu sei que se a pessoa vai ser no jeito dela, na hora dela, ela vai falar tudo. Mas porque justamente pode estar muito nervoso, né? E esse é o medo que trava. Esse é o medo que trava. É a mistura de tudo, igual o que aconteceu com a sua mãe. Sabia que estava sendo avaliado. Era todo mundo, né, ali, assim, é uma pessoa que está olhando, vendo seus defeitos. Então, realmente, vai travar. Para muitos é aquela coisa assim, se eu não conseguir passar nessa entrevista, eu vou ficar mais tanto tempo sem conseguir um trabalho. Então, E daí vem para outra pergunta, que o medo nos paralisa. Como reagir? É exatamente isso que você está falando. Né? O medo que para, o medo que paralisa. O que, que a gente faz, Dória? tem que enfrentar. É assim que eu faço, eu enfrento. É horrível? É horrível. Tem que A enfrentar. gente despende uma energia enorme, despende, mas não dá para ficar paralisado. Sabe o que a melhor tática é a mesma coisa que para dirigir, a mesma coisa para fazer qualquer coisa. Treino, treino. Então, assim, se você está treinando de um jeito e aquele jeito está te deixando mal, tenta outra forma.
né? Então, de repente, assim, tenho medo de falar em público. Fala, se grava, veja como tá, enfim, treina. E não pensa em algo muito grande. Pensa em pequenos passinhos. Essa é a melhor estratégia. Não dá para você pensar. Lógico que você talvez vai traçar um plano grande, mas assim, não vai no grande. Vai de pouco, Sim. né? Essa é a melhor. Só que, logicamente, depende também de muita coisa. Às vezes você tem um outro tipo de medo, então a tática pode ser outra, mas normalmente, quando são medos nesse sentido, melhor é você ir aos pouquinhos enfrentando. Então, por exemplo, quando tem gente que fala assim, eu tenho medo de me relacionar com pessoas, não confio, tal. Vai, procure pessoas, vai para o mundo. Tem que ir, tem que se relacionar, tem que sair com pessoas, tem que tentar puxar assunto, que seja falando sobre o tempo. Ah, será que chove? Né? Pensa que nem no teu filho, né? Como é que a gente ensinou eles a viver as coisas? A gente ensinou falando assim, fale, Sim. Onde? em frente, né? Eu tô aqui. Então, a gente que é adulto não vai ter a nossa mãe lá falando assim, vai, Virgínia, eu tô aqui. A gente Sim. sabe que ela vai estar torcendo, mas não vai estar olhando de longe. Sim, exatamente. Então, não esperar o medo passar e enfrentar. Porque talvez não vai passar. É. A gente não, toda vez que você faz live, que a gente tá aqui na live, quando a gente começa, e agora, mas eu tô me cagando de medo. É? Eu nunca fico sem medo. Eu fico ansiosa, mas eu acho que não é medo. Eu entendo que é um medinho. É um medinho. Não é só ansiedade. A ansiedade é até a hora que começa. Quando começa, eu sinto medo. E vou dizer o medo. Medo de eu falar uma besteira. Medo, de repente, de eu me perder no meu raciocínio. Ah, sim, isso eu tenho medo também. Medo, de repente, de vir uma pessoa aqui e falar e questionar coisas que talvez eu não saiba lidar, né? Então, tenho medo. E toda vez que eu termino, eu falo, obrigado, Deus, que eu venci meu medo. E Então, isso vai trazendo uma segurança para o nosso cérebro, né? sim, sim. Quanto mais a gente faz, as primeiras lives, Deus me livre. Eu gaguejava pra caramba, não tinha essa desenvoltura. É a mesma coisa os primeiros vídeos, os vídeos que a gente fez. Sim, Né? Então, teve um enfrentamento, porque a gente não nasceu sabendo. A gente não sabia, e o próximo minuto a gente não sabe qual é. é. Quando a gente começou a se relacionar lá atrás, namorar, tipo assim, tinha tanta coisa também que deixava a gente com medo, de repente, porque botavam medo mesmo, né? Nossas mães botavam medo na gente. Então, como é que ia ser aquilo? Mas a gente ia, enfrentava. E o A filho, quando o filho nasce, meu Deus. Gente, eu olhei, assim, no primeiro dia que eu cheguei em casa, eu falei, o que que eu vou fazer agora? Tem uma pessoa dormindo aqui do meu lado. Sim. E uma pessoinha que tu não sabe, que tu já viu dos outros, mas que agora é teu. E eu ficava assim, não chora, não chora, não chora, não chora. Sim. Olha, agora tu me fez lembrar duas coisas bem assim que me deram muito medo do Vitor. Uma das primeiras vezes que ele mamava e não passava fome, que eu não sabia o que fazer com aquela criatura.
Porque ele mamava e chorava muito. Acabava de mamar, parecia assim que tava. Aí continuava, acabava o peito, continuava chorando, ponhava no outro peito, até fazer uma mamadeira, Ai, que desespero. entupia a criança de leite, aí buchinho cheio dormiu. E a primeira vez, eu lembro benzinho. Aí, hoje, quando eu descobri que eu vi que eu tinha intolerância à lactose, eu me lembrei deste dia. Quando eu tirei do peito. Assim, na verdade, assim, tirei só do peito, porque ele mamava e tomava o não, né? E aí eu tirei só do peito e ele teve muita cólica. Oh, meu Deus. E era muito choro de cólica. E aí, já com nó, sei lá, grande já, acho que ele tinha uns 8 meses, 9 meses, maiorzinho já. 8 meses. E assim, e eu não sabia o que era aquilo. E ele não parava de chorar. Depois eu descobri que era cólica. Na hora eu não descobri, Sim. tá? Não, Ai, sim. eu tive que ficar escutando aquele moleque chorar muito. Eu falava, nossa, eu sou uma péssima mãe. Então, assim, é um negócio, mas a gente age, né? E aí é ligar para um, para outro, mas como é que as pessoas iam saber? Só tava eu sozinha com o menino em casa. Naquela época, celular não tinha, não lembro se Sim. tinha câmera para fazer vídeo, eu acho que não. Então eu tinha que Era muito desver. ruim. É, E não e tinha como aí, enviar também. não, acho que não tinha como fazer vídeo. Eu lembro que aí eu consegui uma consulta, graças a Deus, meu médico era maravilhoso, me atendeu e falou: é cólica. Oh, mãezinha. Cólica, né? É. Então, é um negócio realmente que dá medo, né? Dá medo de quando a gente está grávida, dá medo de não saber, não conseguir fazer os pobrezinhos nascer, né? Dá medo de depois como é que vai ser no mundo. Mas esse medo de mãe é diferente, eu acho, eu deduzo, que é diferente desses medos aí de relacionados à rejeição, às feridas Sim, infantis. É o medo mesmo de. Porque tem um outro ser na tua responsabilidade, né? sim. Então, é um medo diferente. Mas Como assim, né? Eu não cuido nem de mim, tô cuidando de outro. Como pode assim meu ser. filho tem 15 anos se eu tenho 15 anos ainda, né? Foi tipo isso. Como que um adolescente vai cuidar dele, né? A gente, Aham. a gente tem a mente igual aqui. Sim. A Luélia entrou aqui, ó. Oi, meu Seja amor. bem-vinda, Luélia. Noélia, lindona, minha princesa. Então, assim, realmente o medo é. Medo é um medo. E olha só, daí teve uma pergunta aqui. Tenho medo de não ter saúde para correr atrás dos meus sonhos. Forte. Forte. Eu pensei uma coisa quando eu li essa fala. Será que essa pessoa. Porque, assim, saúde a gente pode. A gente tem um agir nosso aí, né? Tem uma atitude nossa para ter saúde ou para tentar ter mais saúde. Então, será que essa pessoa ela cuida da saúde dela? Será que essa pessoa ela é irresponsável com a saúde dela e ela aí fala, eu tenho medo, mas ela não faz nada? É igual eu dizer, eu tenho medo que o bandido entre aqui na minha casa. E aí eu não ter grade na janela, não ter nem muro. Ou então, eu tenho medo de ser assaltada. Aí anda na rua com o Sim, celular e um monte de joia e colar grandioso. sim. Eu senti nessa pergunta, assim, talvez não seja isso, mas eu senti, talvez nem seja atrás dos sonhos dela, mas talvez ela tenha alguém que dependa dela, porque eu penso muito nisso.
né? Eu tenho medo de não ter saúde ou de acontecer alguma coisa e meu filho ficar à mercê de outra pessoa que não sou eu, sendo que ele depende única e exclusivamente de mim, Sim, né? Eu não sei, eu senti isso também. Talvez não, mas sim. sim, sim. E aí eu acho que essa afirmação ela vai trazer vários pontinhos para a gente olhar, né? Primeiro, a futuro a gente não consegue saber. E é um medo que a gente tem, mas que aí até Jesus ele nos deu assim, né? Que os meus planos são muito maiores que os seus. E a gente pensa em tanta coisa do futuro e em um segundo nossa vida muda completamente, né? Sim, justo, né? Porque depende de nós, depende dos outros e coisas que a gente não controla. Então, justamente assim, o importante, me vem assim, toda essa frase dessa pessoa, me vem também um pouco de angústia ali, de preocupação com coisas que, de uma certa ansiedade até, coisas que não teriam que ser preocupação dela agora. Daí o Mas corpo dela isso fica num estado de alerta, né? alerta e acaba com a saúde dela. E dedica menos tempo ainda para as pessoas que são importantes para ela, Sim. tá? É um Porque ciclo, mas isso vai acabar com a saúde realmente dela, né? dela, exatamente. Então, assim, hoje eu falo isso, mas já vivi desse jeito também. E ontem eu ouvi algo que eu achei tão bonito e agora, ouvindo aqui, me veio, vou falar para você ouvir, porque achei lindo. Que é uma teoria, a teoria da janela sagrada. Já ouviu falar? Não. Que essa teoria da janela sagrada é a seguinte: a gente tem nossos filhos pequenos, o teu ainda está aí contigo, tem nossos pais, tem nosso marido, e às vezes a gente não aproveita o máximo que pode com eles, porque a gente está olhando por uma janela para fora, preocupada com tudo que tem lá fora. Quando a gente não tem mais, ou porque eles foram embora, ou porque eles seguiram a vida deles, ou porque aconteceu algo, aí a gente fica olhando na janela e fala: eu tinha e não cuidei. Que forte isso. É fortíssimo. Então, é isso. É sagrado quem a gente tem com a gente. Só que às vezes a gente não olha. A gente fica angustiado, preocupado com o futuro. E aí No quem tá futuro ali não há, né? Só há o é, presente. é. E aí eu lembrei, na hora que a pessoa me falou, eu acho que você vivenciou isso junto comigo. Quando o Victor, no último mês que o Victor estava aqui, ele estava comigo para tudo que é canto. Porque eu era o intensivão. Vou acumular bastante. Eu vou acumular muito tudo isso, porque tipo, eu não sabia dessa teoria aí, não sei, nem procurei saber muito de onde é. A pessoa contou, eu achei tão bonito. E é isso mesmo, né? A gente às vezes fica focado em controlar coisas que a gente não controla. E aí, logicamente, que vai dar medo. Porque vem aquele senso de urgência e fala assim: você não aproveitou. É aqui dentro. É o nosso julgador que fala assim. Sim. E aí a desculpa que a gente dá, a gente fala assim: ai, eu tenho medo, mas tu tá vivendo. É por isso que para os meus pacientes, eu não atendo toda semana. Porque eu falo, vocês têm que viver. Vai viver. Tchau, vai viver. Vive. Vive 10 dias aí, depois tu vem de volta. Porque tem que viver. Se não tá lá o tempo inteiro eu dizendo o que a pessoa vai fazer. Né? É modo de dizer eu dizendo, né? Sim. Assim, a pessoa E vai a lá, pessoa fica dependente de você, né? parece que é mais para dar uma satisfação, para dizer algo. E não, vai viver.
vai enfrentar o medo, vai ficar com medo mesmo. Daí você vai poder me dizer: olha, meu medo é assim. Toda vez que eu vou fazer tal coisa, eu sinto isso. Na hora que eu penso no futuro, Deus que me livre, chega a me dar dor de barriga. Que é o que acontece. Né? Tem muita gente que realmente dá dor de barriga. Nem chega, a gente sente tanto medo, talvez, umas coisas que nem chegam, né? Nem acontece. A gente sofre tanto. Uhum. Cirurgia. Quando a gente vai passar por uma cirurgia. Gente, é porque aí isso tem histórico, né? Isso é real. Quantas pessoas que passaram por cirurgia e morreram lá na mesa? Então, todo mundo que vai para uma cirurgia parece que vai. Eu tenho certeza que eu vou morrer. A minha mãe fazia carta de despedida. Meu Deus. Ah, eu despeço de todo mundo também. Ai, parecia tão coisa, sabe? Porque eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, acho que eu era criança, uns 12 anos, uma das cirurgias que a minha mãe fez. E aí eu encontrei aquilo lá, assim, se acontecer tal. E era meio que um testamento. As crianças vão ficar assim, com fulano e com ciclano. Ai, aquilo me deu um trem tão ruim. Porque não era pra eu ter olhado. Uhum. E ela tá aí cheia de saúde hoje, né? Sim. Né? Então, mas assim, é uma coisa assim, parece que. E aí a gente fica com medo, né? Mas aí Exatamente. o segredo é, a gente tem medo. Então, o que eu posso fazer para minimizar? Vou fazer todos os exames, vou num profissional que eu conheço, que é seguro. É esse o detalhe. E muitas vezes no processo terapêutico, a gente olha isso. A pessoa chega com medo, aí a gente vai. Agora me fugiu até a palavra, eu falei de medo, esqueci. A gente vai começando a tirar todos os gatilhozinhos que tem, né? Então, teve medo disso, tá? Então, olha, vamos entender real o que é isso. É quase que você vai para um lado de racionalizar tudo para a pessoa realmente fazer um cheque ali, ó. Isto, então tá, isso é aquilo, isso é aquilo. E aí, com isso, a pessoa ela começa a enfrentar a realidade. E ela vê que não é tudo aquilo. Chega a ser engraçado, né? Meu Deus do céu. Que é quando eu falo que você vai enfrentar, mas não de uma vez. Pega aquele monstro que parece deste tamanho e começa a olhar desde o pé dele. E de repente você vai ver que ele só parecia grande porque tinha um reflexo gigantesco. Sim. Então, a ideia é essa, né? Transforma aquela coisa que está gigante aqui na tua cabeça, dá um nome para aquilo. Como é o nome dessa pessoa que fica falando na sua cabeça um monte de coisa ruim? Eu acho que ela tem cara de fulano ou tem cara de ciclano. Pronto. Nomeie esse fantasma. Aí você começa a ter uma certa intimidade. E às vezes você fala assim: nossa, olha, nem era tudo isso. Exatamente. E a questão da trava, a trava, né? O medo que me trava. Então, assim, coloca ele no papel. Isso funciona muito comigo, colocar no papel. Sentimentos, até quando a gente tá pra baixo, a gente tem alguma coisa, né? Estamos com algum problema com alguma pessoa. Gente, quando a gente coloca no papel, parece que vai embora. Sim, porque aí ele sai daqui. Uhum. Quando tá aqui, cara, é incrível como que a gente alimenta dentro da nossa cabeça um negocinho que era deste tamanho, vira um negócio deste E tamanho. depois, se a gente voltar lá e ler, a gente pensa, meu Deus, que besteira. Sim, vai ler uns 2 anos depois. Tu ri. Meu Deus, perdi sono por causa disso. Disso, exatamente. Ei, outro dia eu achei cartinha
que eu tinha, não sei que eu tinha guardado aqui. Cartinha de 12, quando eu tinha 12, 13, 15 anos. Eu tinha, na verdade, uma caixinha também, mas quando minha mãe se mudou da casa dela, acho que foi fora. Caderno que eu escrevia as coisas. Pra que eu tava guardando aquilo? Diário. E aí eu falo, gente do E no céu. nosso tempo a gente trocava cartinha, né? Eu conheci uma pessoa em outra cidade, foi muito para retiro, a gente mandava carta uma para outra. Até sigo algumas pessoas aqui no Instagram. Falei, gente, como que era, né? Ele ficava ansiosa esperando o correio. Daí a pessoa, eu tenho essas cartas, tinha, né? Contando onde que morava, que tinha mudado de. Gente, era muito legal. Sim, e aí eu era assim. Eu não podia comprar papel, aquele papel de carta que a Sim. gente trocava, né? Tipo, não tinha muito essas condições, né? Aí, quando eu ganhava de alguém, ai, aquele papel, tipo assim, eu mandei uma carta para uma amiga muito, muito especial naquele papel, porque Ah, tinha que ser muito especial também para as mandar, senão outras a gente eram de guardava caderno amarelinho, mesmo, né? Ficava amarelinho. as outras eram de caderno mesmo. É, meus também era de caderno. Mas, enfim, é isso, né? Então, escreva. Estou com medo Nomeie disso. sentimentos, né? Uhum. Vou dar uma dica aqui para quem está aqui com a gente. Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar e você vai escrever. Eu estou com medo disso. Mas olha, só escrever isso, você já vai falar assim, nossa, Que besteira. você vai ver que já saiu daqui, foi para ali e já tomou uma forma, E a gente tá? para de pensar, pelo menos eu paro de É. pensar dentro daquilo. Aí tu vai vir o porquê. Porquê, tal, 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 tal. Aí tudo que vem na tua cabeça, esse porquê. Esse porquê talvez tem coisas do futuro, tem, porque aconteceu tal coisa no passado. Então, tu começa a tirar e realmente olhar para a realidade, né? Sim. Quanta gente que fala assim, eu tenho medo de dar certo as coisas. Várias pessoas. Eu tenho medo de fazer e dar certo. Por quê? Porque se der certo, talvez você vai ser diferente de quem você é. Ou da sua mãe, ou do seu pai. Sim. Da crença que colocaram em você, né? Porque seu Exatamente. cérebro está acostumado a ouvir, a pensar. Diferente das pessoas que você convive. Sim. E Porque. afasta, assim, às vezes, assim, agora indo para outro assunto, né? A gente dá certo no meio que a gente tá. Que dá certo é ser diferente do que a gente foi criado para ser. Como afasta, né, as pessoas. Sim. Como afasta até familiares, até as pessoas que a gente achava que nos quer bem. Afasta da gente. É muito, muito interessante isso. Afasta. Ou porque a pessoa não te reconhece mais como era antes. Ou porque talvez ela pode ter até algum tipo de inveja, não sei, Eu né? não sei se é inveja, parece, né? Muito com inveja, mas não sei se é inveja. Lembra daquele negócio, de repente, eu tô vendo nela o que eu queria e eu não tive coragem de fazer, Sim, né? E aí acaba que eu começo a botar defeito. Ah, não é bem isso. Ah, não sei o quê. Ah, mas é porque ela é isso. Ah, mas porque ela é isso. E às vezes é só uma desculpa, né? De repente você foi lá e você fez. Porque as coisas não são fáceis, gente. A gente não ganha. Não é todo dia que a gente sai ali na rua e acha assim, alguém que fala assim, nossa, toma aqui R$ 1 milhão e eu quero que seja seu e eu quero que você gaste muito rápido. ah, que sonho. Se souber de alguém, você me avisa. Porque não existe. Eu acho que só olha isso no Luciano Huck e de repente ele nem faz mais isso. Acho que não. Então, não é fácil. E aí, né? Mas ver, assim, pelo menos na minha concepção, ver o voo do outro é tão bom, sabe? Eu me sinto tão Sim, bem. sim, 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 sim. E faz a gente se sentir bem,
É bom. Ontem eu falei sobre admiração. Quando você gosta de alguém, você admira. E isso nos relacionamentos, nas amizades. Quando você admira alguém, você quer que aquela pessoa dê certo. Você quer estar com ela, você quer ouvir ela falar, você quer rir com ela. E quando você parou, você não admira mais, tanto faz. Sim. E às vezes a gente quer manter as pessoas como nossas. Ali, se ela fizer tudo que eu planejei para ela, vai estar bom. Só que isso não é admiração. É posse. Exatamente. Isso já é assunto para outra live, né, minha Outra amiga? live. Pois é. E a gente está chegando. Gente, Passa muito agora que eu rápido. vi 21h55. Eu acho que a gente fala bem sobre medo. É um tema muito abrangente, né? Tem um leque muito grande, né? É que, na verdade, assim, você fala que nem o medo trava, daí vai vindo várias apêndices ali, né? Abrindo. Mas Sim, é algo que eu acho que acomete todo mundo. Desde o momento que nasce até a hora de morrer, sim, sim, né? sim. O jeito, a forma que a gente lidar com isso é que muda tudo. Muda tudo, sim. Com toda certeza. Mas amei Menina nossa também. live. Hoje estamos no chazinho. No chá. Hoje, Sim. excepcionalmente, hoje, sexta-feira, sextou com Dora e Virgínia, mas é na quinta-feira que vem estaremos. Se Quinta-feira você... que, quinta-feira que vem tem um negócio de aroma. Ah, de aroma, né, da Se- Michelin, eu quero Semana que vem também vai ser na na sexta. sexta. Perfeito. Semana que vem também vai ser na sexta. E eu já vou fazer um convite para você que está aqui, que é de Santarém. Quinta-feira, dia 28, nós teremos uma noite especial Ah, lá no meu queria. espaço. Vai ser o bem-estar da mulher com os óleos essenciais. Então, Ai, você que está delícia. convidado. Eu vou colocar tudo aqui. A gente não fez ainda o cardzinho, porque nós decidimos essa semana. Mas vai ser muito legal. Convidados, convidadas para estar lá com a gente. Os óleos essenciais são um mundo gigantesco, então venha lá para você aprender mais sobre isso. E vai ter chazinho, vai Ai, ter que óleo delícia. essencial, vai ter Não. presente. Espera eu tá aí para fazer também, que eu gosto. Você aqui, vou falar em primeira mão. Você aqui vai participar da inauguração da Soul Mag, tá? Que eu não inaugurei ainda. Ia inaugurar essa semana. Falei, não, espere que eu vou inaugurar Ô, com ai, a amiga, toda Virgínia. arrepiada. Emocionei. Sim, sim, Ai, sim. que bom. Eu Obrigada. vou dizer assim, Virgínia veio Vila de Velha. Mato Grosso do Sul para cá para participar. É isso. Isso aí, tem Certo? nem roupa para esse evento, mas já vou pensando. Então tá. Um Certo? beijo, Então, beijo, Loélia. tchau, até Beijo para todo mais. mundo. Beijo.